Fala, povo do turismo! Fernanda de volta em mais um episódio do Turismo em Voz Alta. Quando estou gravando este glorioso episódio, estou no mês de março. Então, daqui a alguns diazinhos será o Dia Internacional da Mulher, então temos um episódio comemorativo em alusão a este tema. Pois bem, não sei se quem me assiste é homem ou mulher, não se identifica de maneira binária, enfim. Mas é muito importante que a gente fale sobre essa relação entre turismo e mulheres. Tanto do ponto de vista nosso, profissional, como turismólogos e turismólogas, como também do ponto de vista de consumo. Quem são as turistas ou como os turistas consomem mulheres. Sim, porque o turismo vem de mulheres, como não? Mas este nosso país maravilhoso, não é mesmo? Pois bem, não sei se quem está me assistindo é formado em turismo há muito tempo, se formou agora há pouco, ainda está estudando, mas o fato é, quando eu comecei a estudar turismo, eu não fazia essa associação de que havia uma diferença em ser uma mulher trabalhando com turismo, tão pouco que havia uma diferença em como o turismo retratava homens e mulheres para vender destinos. E, obviamente, fui estudando e fui trabalhando e fui ficando um pouquinho deprimida, não é mesmo? Porque é brabo. É brabo. Então, estou aqui para dividir a minha bad com vocês, mas também para fazer essas reflexões em voz alta e quem sabe você não deixa aí nos comentários soluções gloriosas, exemplos bonitos de esperança para compartilhar conosco. Então, vou começar a pensar sobre o mercado de trabalho. Para um mesmo posto, eu não sei nem como é que eu posso chamar, assim, de mais tradicional, ou talvez não seja tradicional a palavra que eu quero usar, mas enfim, para um posto que não requeira tanta disputa, digamos assim, né? Cargos não tão altos no mercado de trabalho, talvez a gente não perceba tanta diferença de tratamento de remuneração. Mas, se a gente for analisar, por exemplo, a relação de ocupação, remuneração em cargos de chefia entre homens e mulheres, o que a gente tem, e não só no cenário do Brasil, mas em vários outros países. A gente tem o mercado do turismo muito ocupado por mão de obra feminina, mas principalmente em cargos que não são de chefia. Já pararam para pensar que a gente não fala governanto? A gente sempre fala governanta. Será que homens não podem fazer esse trabalho? A gente sempre pensa que a pessoa que vai carregar as nossas malas também ali partindo da recepção do hotel é um homem, né? Será que mulheres também não podiam fazer isso? A gente também sempre pensa no manobrista de carro, não na manobrista. Por que será que o mercado foi construído assim e a gente normalizou isso? Eu não estou dizendo que é demérito, mais importante ou menos importante ocupar esse ou aquele cargo. Eu estou dizendo que também no mercado de trabalho do turismo, a gente reproduz o sexismo da nossa sociedade, no qual a gente está inserido. Então, as mulheres também no turismo, elas estão reproduzindo aquilo que historicamente se construiu na nossa sociedade, que é o quê? O cuidar. Então, elas continuam executando predominantemente tarefas relacionadas à limpeza, por exemplo. Né? Aquilo que durante centenas de anos, enfim, há não muito tempo atrás, né, ainda era somente coisa de mulher fazer. Quando a gente vai, por exemplo, para o mercado de hospedagem, a gente vê uma atuação ainda muito predominante feminina. A problemática é a gente não romper com essas estruturas na divisão do trabalho. Também, quando a gente olha aqui para o mercado brasileiro, a gente vê, de novo, retomando então, uma grande ocupação, né, um expressivo mercado ocupado por mulheres, mas, se a gente vai comparar cargos de chefia, são mais homens do que mulheres ainda no Brasil que ocupam esses cargos. Por que será? Será que mulheres ganham a mesma coisa que homens em cargos compatíveis de chefia? Como que é aí na tua empresa, na tua instituição? Tem essa diferença?
tem mais homens ou mulheres em cargos de poder? E quando essas mulheres estão em cargos de poder, o que elas passam? Né? Será que é mais fácil, mais difícil? Enfim, estou fazendo aqui essas reflexões, mas não é apenas do meu cérebrozinho inquieto, não. Tem um estudo muito bacana porque ele traz dados, não porque ele é positivo, não é mesmo? Que eu vou deixar aqui nos comentários, que é de uma edição do caderno Sesc de Cidadania. Aliás, é uma série que eu amo acompanhar, muito bacana. Eu peguei esse exemplar físico num dos melhores eventos de turismo que eu já fui, inclusive, que foi no Sesc 24 de Maio. E aconselho muito mesmo que vocês leiam todo o exemplar, não só essa parte da questão da divisão do trabalho em relação a essa questão de gênero. Mas a gente também observa isso, e essa publicação traz, em outros países em que o turismo é melhor estruturado, como, por exemplo, na Espanha. E aí, melhor estruturado, a gente também entra numa de define melhor estruturado, porque lá, nos últimos anos, eles vêm passando por um processo de gentrificação tremenda, muito impulsionado pelo turismo, mas isso é um assunto para um outro vídeo, não é mesmo? Não vou aqui fazer conversas aleatórias. Então, lá na Espanha, também tem esses dados de precarização do trabalho feminino, de predominância de homens em cargos de poder, ao invés de mulheres, quando a gente está falando de turismo. E lá houve ainda uma precarização do trabalho, principalmente de governança, a partir de uma reforma trabalhista, que aconteceu muito antes da reforma no Brasil. Olha aí, de novo o Brasil, tendo a oportunidade de olhar um exemplo ruim fora e fazendo o quê? Reproduzindo aqui dentro, não é mesmo? Porque a gente fez o quê? Uma reforma trabalhista que precarizou mais ainda os terceirizados. Então, criticazinhas ácidas à parte, eu trago essa reflexão aqui para a nossa conversa inicial, para a gente pensar um pouco em como é para as mulheres trabalharem em turismo, como é a questão de assédio, e eu passei por algumas situações bem difíceis e que hoje falo sobre elas de maneira um pouco mais tranquila, mas, por exemplo, uma das empresas que eu já trabalhei, eu decidi pedir demissão, foi a gota d'água para mim no dia que eu sofri assédio. E eu sofri assédio não foi de qualquer pessoa, foi de um juiz. Então eu sequer pude fazer alguma coisa, né? Porque entre a palavra de um juiz e a minha, quem será que levaria o crédito, não é mesmo? Então, é muito importante que a gente esteja atento tanto às expressões mais visíveis, mais fáceis de identificar, dessa questão da diferenciação de tratamento, de valorização das mulheres no mercado de trabalho, como também das mais veladas, né? Como as mulheres são tratadas do ponto de vista das palavras, do toque, do tratamento cotidiano. Então, é um mercado muito bacana, não trocaria por nada, amo ser turismóloga, mas para quem é mulher, não é fácil. E aí fico pensando também, se para mim é difícil, imagina para uma mulher periférica, para uma mãe solo, para uma mulher trans, né? Eu já recebi vários relatos de mulheres negras que eram expostas na recepção somente se seus corpos estavam ali num padrão considerado ok e se seus cabelos estivessem devidamente domados, porque, não é? Onde já se viu um cabelo deste jeito aqui na recepção, não é mesmo? Então, tem muitas questões que perpassam, inclusive, esferas de micropoder, que a gente chama, né, no dia a dia do nosso trabalho com mulheres inseridas no turismo. E aí, quando a gente pensa, então, em como os destinos são planejados, vendidos, promovidos, enfim, divulgados, para que os turistas venham. Então, acho que eu não preciso lembrar que o turismo no Brasil ele se vendeu durante décadas, associando a questão dos corpos ao atrativo turístico. Então, não é apenas um destino, é um destino com corpos bonitos. Homens esportistas, mulheres disponíveis, de biquíni ou de topless. Venha você também para este paraíso. E isso está muito relacionado à ideia de paraíso que foi construída aqui no Brasil desde a ocupação deles.
pelos europeus, né? Então isso vem se perpetuando no que a gente chama de imaginário, e isso é vendido ano após ano. E embora a gente até tenha políticas de enfrentamento à exploração sexual, a gente ainda vê muito comumente agências de viagem, operadores, enfim, explorando essa questão sexual, principalmente do corpo feminino e, obviamente, do corpo de mulheres negras, ou o que, infelizmente, ainda é tido como comercialmente melhor aceitável. Não vamos botar uma mulher tão preta assim, vamos colocar uma mulher mulata, de traços mais finos. Então, obviamente que tem aí todo um recorte, não só de gênero, mas de raça, de exploração étnica, enfim. Então, que isso também daria um outro episódio aqui de conversa. Daria, vamos ver se rende. Acho que vai render. Mas, enfim, voltando para essa questão de como somos promovidos. E aí, obviamente, que isso impacta em como as pessoas chegam aqui no Brasil e se comportam aqui, principalmente nos destinos onde tem praia, né? Mas vamos puxar, então, para os destinos urbanos. Eu não sei também se quem está me assistindo trabalha com planejamento, trabalha com agenciamento, enfim, contem aí nos comentários para eu saber quem que está me assistindo, com o que vocês trabalham. Mas, por exemplo, do ponto de vista do planejamento turístico, quem aí estiver me assistindo e já trabalhou com planejamento, alguma vez sentou para planejar um destino turístico urbano pensado para as mulheres? Será que as nossas cidades, elas são pensadas para as mulheres? Uma parada de ônibus, por exemplo, que tem aquele espaço para fazer anúncio, aquele espaço grandão, assim, lateral para fazer anúncio. Já parou para pensar que aquilo ali pode ser um obstáculo para uma mulher? Porque de noite, sozinha, e apanhar um ônibus para voltar para casa, não é seguro uma parada assim. Porque atrás daquele outdoor pode ter um assediador, pode ter alguém que vai fazer algum tipo de violência para aquela mulher. Então, na verdade, quem é mulher está sempre andando pelas cidades, principalmente grandes metrópoles, cidades mais violentas, sempre andando na perspectiva de evitar a violência. E eu, particularmente, infelizmente, obviamente que numa rotina comum, digamos assim, não no cenário de pandemia, mas eu sempre ando traçando estratégias, principalmente à noite. Eu sempre faço mentalmente antes o caminho do não estupro. Por onde eu vou passar para não ser violentada ou assediada. Então, a gente já entrou num sistema de tamanha violência com as mulheres que a gente já acha que se alguém vier nos levar alguma coisa, um celular, uma bolsa, uma carteira, de boas, pode levar. Na verdade, a gente todos os dias pensa em estratégias para andar em cidades violentas para não sermos assediadas ou violadas sexualmente. E isso é muito grave. Como que a gente quer trabalhar com turismo se a gente não trabalha planejando cidades para as mulheres? E não só para as mulheres, vamos abrir aqui um leque, né, dos públicos mais vulneráveis. Então, se a gente não tem espaços que são seguros para mulheres, idosos e crianças, não serão espaços seguros para ninguém. Esses, no âmbito, do ponto de vista do planejamento urbano, são os públicos mais vulneráveis e quanto mais à vontade e seguros eles estão nos espaços públicos, melhores são esses espaços. E isso só traz benefício para todo mundo. Então, eu te pergunto, a tua cidade, ela é planejada para as mulheres? Ela é segura para as mulheres? Ela tem iluminação? Ela tem segurança? Ela tem uma infraestrutura que te favoreça? Enfim, conta aí nos comentários que eu fico curiosa para saber. Eu, particularmente, das capitais do Brasil, que eu já fui até hoje, já visitei, já passei um tempo, nunca me senti de fato segura em nenhuma delas, quando eu estava caminhando sozinha, principalmente. E a gente, mesmo quando está segura, acaba entrando nesse modo de prestar atenção, né, de estar sempre ali vigilante. Então, trouxe essa reflexão hoje para a gente problematizar, para além de comemorar o Dia Internacional da Mulher, também problematizar como estão as mulheres no mercado de trabalho e no mercado do consumo do turismo. Eu sou a Fernanda e esse foi mais um Turismo em Voz Alta. Até o próximo episódio.